Edson, quer fazer algum comentário do que o Rafa falou? Interessante o que o Rafa colocou, porque assim, se eu fechar os olhos e analisar a dor que me provocaram, o que provocaram em mim a dor e a dor que eu alimento. A dor é a saudade de um tempo que passou, aonde eu não tenho controle. A dor é a saudade de um momento que escoou e eu perdi a chance. A dor é a lembrança que afere a mim algo que falta. Porque seja a dor que veio de um passado ou a dor que me apresenta agora no dia a dia, é algo que eu não controlo. Ou por algo que eu perco o controle. Ou em algo aonde eu estando, eu não tenho controle algum. Isso se eu der um nome dor, sem dar um fato, um ato, um teatro a esta dor para ela se moldar a um sofrimento ou para ela se caracterizar ao dito momento. Então a dor na verdade nada mais é de que a submissão ao nosso modo humano de posse e apego do tempo que não controlamos. Todas as dores humanas, tingidas e pintadas de diversas matizes de cores, vêm através da saudade, das lembranças ou do apreço. Se alimentam da falta, se sustentam pela perca, ou se fortalecem pela submissão, ou criam uma elasticidade pela posse. Então, como eu posso trabalhar para o que faz doer não abre brechas para que eu sofra? Aí vem a grande chave da criação. Nós somos espíritos na matéria. Porém, a matéria, o corpo físico, não é um presídio, não é um escravo, não é um sepulcro. É um corpo. Quando eu controlar, não as curvas do meu corpo, mas o que faz mover, e quando eu objetivar, não o dinheiro alto que eu vou ganhar, mas a forma em com prazer que eu vou gastar, quando eu desejar não ter a esperança mais poderosa do mundo, mas o que me move, o que me comove, a essência cognitiva que me alicerce e me aliança a tal sentido de coisas que nem aconteceram, mas que eu posso chamar de esperança. Quando eu alcançar esse refinar, a dor não vai deixar de ser dor, mas ela passa a ser elucidação. Elucidação como uma lembrança que eu não controlo o tempo, mas que eu, em essência, mesmo no corpo físico, não sou escravo dele. Que todo dia eu posso mudar. E a única coisa que me governa e que eu governo é o contínuo progresso. É o natural evoluir. Nem a mim mesmo é dado o estagnar da vida e da existência por mim. Porque se eu faço isso, eu saio da dor e saio do sofrimento e entro no mergulho profundo, no poço obscuro da tristeza e da melancolia. Por isso que só resta a nós, seres humanos comuns, a vida,
Crendo ou não no plano espiritual, só resta para a gente a vida. Então, em vida, eu não me possuo da verdade nem da realidade, mas eu posso buscar algo aonde a dor, mesmo existindo, ela não mancha, ela não castiga, ela não machuca, mas ela esclarece e enobrece a paz. Então, se eu começar a sofrer ou começar a doer, eu preciso buscar não as virtudes que eu quero ter, mas eu preciso buscar o porquê, o que qualifica-me para essas virtudes. E naturalmente, não da exterioridade, mas de dentro para fora, eu me acuro. Eu me acuro pela fé que raciocina, pela educação que me admoesta, me elucida, e pelo amor próprio que me abençoa essa jornada, mesmo com dor, mas com a motivação da esperança. Mesmo com dor, mas com a propriedade da resiliência. E mesmo com dor, com a qualidade qualitativa, não só de bons pensamentos, mas de bons e cada vez melhores envolvimentos racionais por mim, aonde o meu objetivo não é competir, é me conhecer. Não é buscar, é me ter. Não é ganhar, é despertar. Quando eu começo a qualificar o que há dentro de mim, a dor deixa de ser um susto e passa a ser um convite ao ser humano a, como um carvão, virar um diamante, que pelo seu próprio esforço, utilizando essa ferramenta que lhe instiga a melhora, a se rever, a se precaver, a se transmutar, a se superar, sem precisar sofrer. Porque quem aproveita os desígnios e as informações daquilo que faz doer, com a sabedoria do amor próprio, não sofre, se enobrece. É nobre. Fica à vontade. Se você quiser fazer um prólogo, um resuminho aí básico da fé raciocinada. Bom, um resumo da fé raciocinada em si. Não tem como ter fé raciocinada se não tiver amor próprio. Não tem como. Eu falo isso como ser humano comum, falho, eu, Edson, como psicanalista e terapeuta, que procuro fazer um trabalho honesto, justo com as pessoas. Não tem como ter fé raciocinada se a pessoa não se amar. Agora, isso não quer dizer que ela, se amando, ela não vai ter alguns lapsos e colapsos de dor e sofrimento. A diferença, por se amar, não vai tanto sofrer. Talvez vai doer, mas sofrer, quem se ama não tem subsídios, né? Tanto pejorativos por sensações que já nutre antes da própria dor e sofrimento, ou também subsídios mediante as maledicências que já sustenta na sua intimidade. Eu sempre falo isso nas minhas análises, é meu ponto de vista. Não tem como ter fé raciocinada, de verdade, se não tiver amor próprio. A pessoa pode ter outra coisa, pretensão, pré-junção, apego, posse, porque o amor próprio, ele é o ajuizamento. A fé raciocinada é o juízo. E com essas duas coisas vem a terceira, que é inseparável da primeira e da segunda, que é a educação. Educação não é cultura. Para ter educação necessita a singeleza, a fluidez e a gentileza de nutrir por si só o mínimo do pingo da máxima de ternura, de dociez e de afeto. Não pelo que eu estou fazendo, mas pelo que eu estou nutrindo, eu mesmo. Então, educação, que não é cultura. Tem muita gente, eu fui filho de pessoas que vieram da roça. Não estou dizendo que todos que vieram da roça não têm cultura e não têm educação, mas não tiveram muita cultura.
Mas graças a Deus, se eu sou o que sou, e não sou muito, mas tento, eu agradeço a eles que tiveram muita educação, mas não muita cultura. Então, cultura é uma coisa, educação equivale. Cultura com educação é maravilhoso, agora, cultura sem educação é péssimo. Quem é educado, ama. E por se amar, tem propriedade de autonomia espiritual e de empoderamento, pelo menos, de por si só, mediante o ajuizamento das coisas que se recai ou recai sobre si, sobre ele, sobre este ser, esse cidadão, esse indivíduo, e perante as coisas que ele mesmo, por livre e espontânea naturalidade, já se nutre e já se imune, se deixa imune das coisas ruins de fora, porque por amor próprio qualifica o que se nutre por dentro, isso é educação, isso não é cultura. Instantaneamente, ele começa a entender que fé raciocinada, educação e ama próprio é remédio. Mas é um remédio doado pelo espírito e endossado pela alma, para medicar como bálsamo reconfortante, renovador, acurador, purificador, refinador e evolutivo, mediante muitas das vezes aos apegos que a gente, de uma forma ferrenha, se compraz, mesmo sofrendo, pelo ego apegado ou submisso. Que se vicia, mesmo sofrendo, pela uma consciência pretensiosa e presunçosa. E muitas das vezes, de uma forma fascinada, viciada por uma mente enlouquecida de carência, ou quase ressequida de ansiedade, assim se faz. Abandona-se de si mesmo. Casa vazia, a consciência faz o que quer, ladrão entra pela porta da frente. Então, fé raciocinada, amar próprio e educação. Ah, mas isso é uma questão de cultura, tem pessoas que não têm, Edson, estudo, e essas pessoas... Educação. Não quer chamar de educação? Respeito à vida alheia. Não quer chamar de respeito à vida alheia? Cuidado, zelo mediante o que se nutre. Tipo, não tem desculpa para não ter educação. A não ser um gênio que talvez seja muito forte, ou uma pessoa que realmente é mal educada, mas muito culta. Ama próprio. É uma brindagem que vem de dentro. Não é uma aparelhagem que se busca para fora. Não tem desculpa para não se amar. Ah, mas eu nasci com o nariz grande. E quem nasceu sem perna? Ah, mas eu nasci sem perna. E quem é cego? Então, o amar próprio nos dá esta singela, mas poderosa forma de determinar em nossa vida que dentro da nossa interioridade quem existe é Deus e eu. Agora, para alguns, é a si mesmo e os próprios demônios. Porque ninguém que tem o próprio é comandado por dentro. E muito menos fascinado por coisas vis, pífias, conveniências por fora. É uma pessoa que não necessita ter cultura, ela já tem a sinergia da sensibilidade. Isso não quer dizer que ela vai errar, mas ela, em sua essência, ela tem mais craquejo, manejo da sua naturalidade de ser em paz. E isso, ela não vende a troco de banana. E por isso, ela não se desfaz da sua própria existência interior. Isto é amar próprio. Resumidamente, fé raciocinada, já diz, raciocinada, fé. Eu não preciso que se materialize espírito para eu entender que além do espírito que está no plano espiritual, a minha vontade
o meu desejo, a minha determinação e a minha resiliência, o meu pensamento, os meus sentimentos e as minhas emoções podem se tornar palpáveis mediante o mecanismo fisiológico que eu utilizo. Afinal, eu estou corporificado e personificado com o número de RG e o nome Edson Luiz Garcia da Rosa. Porém, se eu tenho um pingo de educação, uma fração de amor próprio, eu entendo que por fé raciocinada, o que mais me deixa próspero é o que eu nutro, não é o que eu gasto. E o que mais me torna bem afortunado é o que, além de eu nutrir, permite todos os dias, para mim, isso não é egoísmo, que reflete de refletir no outro, me fazer melhor. Então, a qualidade de existência interior é espiritual. Porém, eu posso, por livre e espontânea naturalidade, agir assim, ou por livre e espontânea naturalidade, desleixar-me disto e viver como Maria vai com as outras, nas bordas da conveniência, nos apagares de luz das eloquências, onde muitas das vezes a maioria pode mais, mas no mundo de transição, a maioria que está errada. Porque se fosse a certa, não seria mundo de transição. Então, quem se ama, quem se educa, quem tem fé raciocinada, entende que nós temos o poder resiliente e de determinação de qualificar as nossas vidas. É essa proporção que se soma e equaciona de uma forma quântica, pelo exemplo, pela naturalidade, que quando eu tenho boa vontade de existir por dentro e de progredir na minha interioridade, eu não há de emanar para fora qualquer tipo de fingimento, nem dor, nem sofrimento, porque eu já tenho a lucidez desse envolvimento de vida em mim, lucidez por mim, educação por mim mesmo, de não requerer ao outro o que eu não quero que se recaia a mim. Então, sabiamente, eu dou mais o exemplo de que a palavra. Sabiamente, pelo exemplo, eu tento. Tentar não é conseguir. Dar uma mensagem de ajuizamento, não uma palestra de julgamento. E por educação, eu busco escutar o que eu falo. E por amor próprio, eu busco ouvir o que me dizem. E por sabedoria que essa tríade dá, educação, amor próprio e fé, eu tento me sentir por mim só, em paz de espírito. Isso é espiritual. Agora a escolha de quem? Do outro ou minha? Tá aí o prólogo, Márcio. Obrigado, viu? Fica à vontade. Só para a gente contextualizar, em uma das palestras aqui que a gente já conversou, que Zé veio, eu me lembro que ele falou sobre a dor. E ele falou que a dor é uma inflamação do sentir que esclarece. Então, se a dor é uma inflamação do sentir que esclarece, e a gente pensa na resiliência como uma ferramenta de exercício para que a gente possa, sim, nos esclarecer diante do que a dor esteja nos causando e desinflamar esse processo, vai nos dando, assim, uma resistência, vai imantando em nós uma invulnerabilidade. É claro que isso é lúdico, tá? Porque nós não somos invulneráveis, mas podemos nos fortalecer à medida que vamos nos amando e que vamos exercitando esse amor através da educação e da fé raciocinada, acreditando e prosseguindo, né? Só para contextualizar. Rafa, você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta?
Interessante que quando vocês falaram, né, sobre a questão da dor, da resiliência e da fé raciocinada, me veio um episódiozinho de Jesus, que eu vou citar aqui só rapidinho, só para contextualizar, quando ele estava na cruz, já tinham sido postos os pregos nas mãos, nos pés, ele já estava erguido na cruz, e ele olha para o céu, ele fala assim, cheio de dor, Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me abandonastes? Né, a gente para e pensa, o próprio Jesus sentindo aquela dor e falando, Deus meu, por que me abandonastes? E aí, depois ele fala, tenho sede. Um soldado vem, enche a esponja com vinagre e dá na boca dele. E aí acontece algo interessante, na minha opinião, que é quando o soldado bota esse vinagrezinho na boca dele, ele bebe do vinagre e fala, tetelestai, está consumado. Entrega o espírito dele. Sabe, ele bebeu do vinagre e disse que é como se naquele exato momento ele resgatasse, isso é na minha cabeça, tá? Ele resgatasse aquela fé, aquele sentido que por algum momento, entre aspas, se perdeu quando ele diz, Deus, por que me abandonaste? Cheio de dor, todo pregado, mas naquele momento que ele tomou do vinagre ali, ele sabia por que ele estava fazendo aquilo tudo. É como se ele tivesse recobrado tudo em segundos. E aí ele falou, tá consumado, entrega o espírito. Entra no que Márcia falou, eu não sei se entra, né? É uma opinião aqui minha, que eu posso estar totalmente errado, na questão da dor como a lembrança, digamos assim, como recobrar, que seu Zé falou talvez, e qual é o sentido, qual é o paralelo que a gente pode fazer da dor como lembrança, como um recobrado de um processo e o sofrimento que a gente não precisa permanecer. Sabe, eu não sei se eu me fiz fazer entender, não sei se eu me confundi aqui um pouco, mas é mais ou menos essa a minha pergunta. Vocês entenderam? Eu entendi, Rafa. E acredito que sim, de alguma maneira eu acho que está relacionado, porque quando Jesus traz esse fluir, né, da expressividade do exemplo que ele nos deu, de força, de resiliência, de fé, e a fé dele era muito lúcida, né, me faz lembrar uma outra passagem, agora eu não me lembro se foi com o Benedito ou se foi com o Zé, quando ele falou assim, que amor à própria vida já é o início da caridade. Então, ele não deixou ali de se amar, mas ele lembrou naquele momento, ele desinflamou a dor dele ali naquele momento, ele foi além. Com aquele ato, né, ele pediu água e recebeu vinagre. Então ele lembrou por que ele estava fazendo aquela prática, por que ele estava ali, o que ele estava mostrando naquele ato dele, né? E para quem? Ele lembrou para quem? Então, quando nós estamos vivendo esses momentos, a gente precisa também se lembrar de que existem seres humanos com graus de consciência diferentes do nosso. Não que assim eu me coloque como melhor, como pior, aqui não estou entrando no mérito dessa situação e nem tenho essa pretensão. Mas a gente nessa convivência convive com pessoas com consciências mais lúcidas, pessoas com consciências menos lúcidas, no exercício da caridade, no exercício da ética, no exercício da moral, enfim, nesta prática da vida, e com isso você vai percebendo quem está mais afinizado ao amor, quem não está tão afinizado a esse amor, e vai nos dando também o termômetro para essa interação. Edson, quer fazer algum comentário do que o Rafa falou?
Interessante o que o Rafa colocou, porque assim, se eu fechar os olhos e analisar a dor que me provocaram, o que provocaram em mim a dor e a dor que eu alimento. A dor é a saudade de um tempo que passou, aonde eu não tenho controle. A dor é a saudade de um momento que escoou e eu perdi a chance. A dor é a lembrança que afere a mim algo que falta. Porque seja a dor que veio de um passado ou a dor que me apresenta agora no dia a dia, é algo que eu não controlo. Ou por algo que eu perco o controle. Ou em algo aonde eu estando, eu não tenho controle algum. Isso se eu der um nome dor, sem dar um fato, um ato, um teatro a esta dor, para ela se moldar a um sofrimento, ou para ela se caracterizar ao dito momento. Então a dor, na verdade, nada mais é de que a submissão ao nosso modo humano de posse e apego do tempo que não controlamos. Todas as dores humanas, tingidas e pintadas de diversas matizes de cores, vêm através da saudade, das lembranças ou do apreço. Se alimentam da falta, se sustentam pela perca, ou se fortalecem pela submissão, ou criam uma elasticidade pela posse. Então, como eu posso trabalhar para o que faz doer não abre brechas para que eu sofra? Aí vem a grande chave da criação. Nós somos espíritos na matéria. Porém, a matéria, o corpo físico, não é um presídio, não é um escravo, não é um sepulcro. É um corpo. Quando eu controlar, não as curvas do meu corpo, mas o que faz mover, e quando eu objetivar, não o dinheiro alto que eu vou ganhar, mas a forma em com prazer que eu vou gastar, quando eu desejar não ter a esperança mais poderosa do mundo, mas o que me move, o que me comove, a essência cognitiva que me alicerce e me aliança a tal sentido de coisas que nem aconteceram, mas que eu posso chamar de esperança. Quando eu alcançar esse refinar, a dor não vai deixar de ser dor, mas ela passa a ser elucidação. Elucidação como uma lembrança que eu não controlo o tempo, mas que eu, em essência, mesmo no corpo físico, não sou escravo dele. Que todo dia eu posso mudar. E a única coisa que me governa e que eu governo é o contínuo progresso. É o natural evoluir. Nem a mim mesmo é dado o estagnar da vida e da existência por mim. Porque se eu faço isso, eu saio da dor e saio do sofrimento e entro no mergulho profundo, no poço obscuro da tristeza e da melancolia. Por isso que só resta a nós, seres humanos comuns, a vida.
Crendo ou não no plano espiritual, só resta para a gente a vida. Então, em vida, eu não me possuo da verdade nem da realidade, mas eu posso buscar algo aonde a dor, mesmo existindo, ela não mancha, ela não castiga, ela não machuca, mas ela esclarece e enobrece a paz. Então, se eu começar a sofrer ou começar a doer, eu preciso buscar não as virtudes que eu quero ter, mas eu preciso buscar o porquê, o que qualifica-me para essas virtudes. E naturalmente, não da exterioridade, mas de dentro para fora, eu me acuro. Eu me acuro pela fé que raciocina, pela educação que me admoesta, me elucida, e pelo amor próprio que me abençoa essa jornada, mesmo com dor, mas com a motivação da esperança. Mesmo com dor, mas com a propriedade da resiliência. E mesmo com dor, com a qualidade qualitativa, não só de bons pensamentos, mas de bons e cada vez melhores envolvimentos racionais por mim, aonde o meu objetivo não é competir, é me conhecer. Não é buscar, é me ter. Não é ganhar, é despertar. Quando eu começo a qualificar o que há dentro de mim, a dor deixa de ser um susto e passa a ser um convite ao ser humano a, como um carvão, virar um diamante, que pelo seu próprio esforço, utilizando essa ferramenta que lhe instiga a melhora, a se rever, a se precaver, a se transmutar, a se superar, sem precisar sofrer. Porque quem aproveita os desígnios e as informações daquilo que faz doer, com a sabedoria do amor próprio, não sofre, se enobrece. É nobre. Fica à vontade.